Fala galera do Cinema e Vídeo, eu sou o Kelson Venâncio e a gente está aqui para falar de uma série que a gente esperava bastante, que a gente tinha muita expectativa, mas como a gente sempre fala, muitas vezes grandes expectativas podem trazer grandes frustrações. É o caso da série Os Defensores, da parceria da Netflix com a Marvel. E é uma série que a gente esperava bastante porque a gente acompanhou todo o desenrolar de cada herói separadamente. Desde Demolidor, passando por Jessica Jones, vindo a segunda temporada de Demolidor, passando por Luke Cage, com o Punho de Ferro e agora finalmente com todos esses 4 heróis reunidos. Era muito esperado por toda a galera do Cinema e Vídeo e infelizmente essa espera deu no que deu, né? Essa crítica que a gente vai fazer a partir de agora. E antes de falar especificamente de The Defenders, a gente vai começar com as outras séries individuais que foram criadas para que no final juntasse tudo, essa salada mista, para tentar fazer uma espécie de Vingadores de segunda categoria ou classe B, como você desejar. Porque na verdade a Marvel já tem os heróis principais, que são esses aqui, que a gente vê aqui, tirando o Batman, né, que não tem nada a ver com isso, só está compondo o cenário aqui. Mas aí existem heróis que, digamos assim, não são tão famosos. Então a Marvel resolveu fazer essa parceria com a Netflix e a gente esperou bastante e no início foi muito bacana ver essa parceria começando com Demolidor. A primeira temporada eu já falei para todo mundo que acompanha a gente que a primeira temporada de Demolidor, sem dúvida nenhuma, é uma das séries melhores que já existiram na TV sobre super-heróis. Depois veio a segunda temporada que teve uma primeira metade muito boa, mas uma segunda metade não tão boa assim quando entra a personagem Elektra. A primeira metade é boa por causa do personagem o Justiceiro, que inclusive vai ganhar uma série solo. Depois veio então a Jessica Jones, que tem os seus altos e baixos, mas no fritar dos ovos, principalmente pelo vilão Killgrave, a série realmente dá para ser engolida, é até bacana, uma série de mediana a boa. Aí veio então a série solo do Luke Cage, que a gente também achou regular, não tão boa, mas tem um peso dramático bacana, principalmente por causa do seu vilão também, né? Mas não tão excepcional quanto foi a primeira temporada de Demolidor. E aí por fim veio recentemente a série solo do Punho de Ferro, né? Do Danny, que trouxe aí esse herói que eu particularmente gostava bastante, porque eu gostava muito do Punho de Ferro quando era criança. E a série do Punho de Ferro até começa bem, porque a gente vê aquele início, né, da tentativa de recordar, de mostrar o passado do Danny, e aí depois começa a ter aquele misticismo danado, fica chato, e aí eu já fiz a crítica do Punho de Ferro. Pois bem, a gente esperava bastante que Os Defensores fosse então uma das melhores séries, já que poderia reunir uma turma muito bacana de super-heróis que a gente gosta bastante, mesmo não sendo eles os principais da Marvel. E é claro que a Marvel, quando se fala em Marvel, a gente sempre espera muito, muito mesmo, ainda mais associado então à maior rede de streaming em televisão do mundo, que é a Netflix. Pois bem, a série Os Defensores, infelizmente, não tem praticamente nada de positivo. Para começar, a gente vai falar sobre a união desses heróis. A série começa mostrando os heróis nos primeiros capítulos de forma individual, mas logo logo eles se reúnem e aí a gente percebe uma coisa que infelizmente, não sei se por causa de direção, por causa de atuação ou do próprio roteiro, a química entre estes 4 heróis não é bacana, né? Principalmente quando eles estão lutando. Até mesmo os poderes individuais de cada herói, que são bastante explorados em suas respectivas séries, eles deixam, digamos assim, de existir quando eles estão lutando entre si. E eu vou dar alguns exemplos. O Luke Cage, que tem, como vocês sabem, a pele impenetrável, à prova de balas e outros objetos pontiagudos, e também uma força imensurável que é capaz de entortar ferro e aço, destruir paredes e levantar coisas bastante pesadas. Quando ele está lutando com os ninjas do tentáculo ou com as principais forças do tentáculo, ele parece que não tem a mesma força. A dimensão da força dele parece que diminui quando ele está lutando com simples mortais. Por exemplo, se ele quiser destruir uma parede com um murro, ele derruba tudo, mas ele dá um murro em um oponente
e o oponente só cai, ele não machuca, entendeu? O mesmo eu posso dizer da Jessica Jones, que na série individual tem também essa super força, mas que quando tá lutando junto com os defensores parece que é a mais fraca de todos eles, né? Aí temos o Demolidor, que não tem muitos poderes, senão a audição e, é claro, as artes marciais, que é o ponto forte dele, né? O Demolidor, que é o herói que eu mais gosto dos defensores e que esperava mais, realmente passou batido nessa reunião desses heróis. Na verdade, aquela roupa do Daredevil, que é muito bacana e que a gente fica esperando, ele usa, sei lá, 2 vezes só para fazer um desfile lá e pouca coisa. Nem as artes marciais tão boas que a gente viu nas temporadas individuais do Demolidor, a gente vê a reprise aqui na série Os Defensores. Então ele também ficou um pouco apagado. E aí por fim temos o Danny, que é o Punho de Ferro, que na verdade nunca me convenceu, não sei se é por causa do ator ser muito fraco ou por causa daquela história daquele Ti, que o punho na verdade é muito fraquinho diante do que a gente está acostumado a ler nos gibis, nos quadrinhos antigos, né? Ele invoca aquele Ti em determinadas horas que não precisa, deixa de invocá-lo em horas que precisam, então a gente nunca entende muito bem. E nos Defensores a coisa piora, porque quando ele precisa usar o Punho de Ferro, ele arrebenta com tudo, é a maior força de todos os heróis. Porém, ele tem um momento da série, por exemplo, que ele tá brigando, lutando pra valer com um punhado de ninjas do Tentáculo e ele dá soco com o Ti invocado. É invocado, gente? É invocado. É porque ele é invocado. Então ele dá soco pra todo lado com aquele punhozinho de vagalume dele e não acontece nada de anormal naquilo. Parece que ele tá dando um soco como se ele não tivesse a luzinha. Entendeu? Não tem diferença entre o soco dele com a luz e sem a luz. Então, Marvel, pô, se tá com a luz, arrebenta tudo. Se não tá com a luz, tudo bem, vai normal. Mas eles misturam isso, então não convence. O Punho de Ferro não convence em momento algum. E pra piorar tudo, ele é o elemento principal de toda a trama dos Defensores. Sim. Infelizmente. Pois é, e aí se não bastasse reunir os 4 heróis, a Marvel e a Netflix tentou reunir também todos os coadjuvantes de cada série individual, que também não tiveram química nenhum entre eles. Por exemplo, a Trish e o Malcolm da Jessica Jones, a Colin do Punho de Ferro, que é a única que participa mais dessa série dos Defensores. Tem a Karen Page e o Fogg, que são ótimos personagens, mas totalmente desperdiçados nos Defensores. E assim vai. A Claire, claro, sempre tá lá junto com eles, né? Como coadjuvante que cura todo mundo, que ajuda na sangueira danada. Mas enfim, os personagens coadjuvantes, né, das séries individuais, eles tentam reuni-los e em boa parte da série eles ficam presos numa sala de delegacia. E aí a gente tem os grandes e aterrorizantes vilões do Tentáculo, que na verdade nem nos aterrorizam mais, porque eu acho que essa história de Tentáculo já tá batida, né? Porque vê aí se repetindo em cada temporada individual dos super-heróis, que agora já não tem tanta graça assim. E aí a gente tem 2 vilões novos, um meia boca, que foi o vilão do Punho de Ferro. E aí temos a Madame Gao, que ela tá bem Mestre Splinter, Pai Mei, Yoda com aquela bengalinha, mas ela é fodástica, mesmo nunca tendo mostrado que era anteriormente. Ela agora é Jedi, porque ela move as coisas com um simples empurrão assim no ar, sabe? Ela acaba com todo mundo. Essa é a Madame Gao, versão 2.0 de Os Defensores. Mas então vem a personagem que a gente tanto esperava da Sigourney Weaver, Alexandra. E ela é aterrorizante, misteriosa, ela é, a princípio, fodástica, mas não passa de pura especulação. Infelizmente, a personagem da Sigourney Weaver também não faz jus ao nome da atriz que escolheram para esse elenco. E aí, não vou contar muita coisa, mas a decepção é muito grande com ela. No 6º episódio você vai ver. Se você já viu a série, você sabe o que eu tô falando. Quando a gente mais espera, sabe, né? E por fim temos aí a Elektra, que ressuscitou. É a Céu Negro,
Isso, poderosa. A gente esperava isso já, baseado nos quadrinhos, lá na segunda temporada do Demolidor. Não, ela vai vir arregaçando, arrebentando, acabando com tudo. E, na verdade, ela também não convence. A atriz Elodie Yung, eu acho que é o nome dela, ela não convence. Primeiro fica mais da metade da série praticamente muda, parecendo um robô. Né, dá uns golpes de karatê, ao mesmo tempo ela é a esperança do tentáculo, a máquina da salvação do tentáculo, e depois ela muda da água pro vinho, uma bobeira incrível. Aí ela começa a conversar, começa a lembrar do passado, já vira poderosa, já é a dona de tudo, arregaça tudo, eu mando e vocês obedecem. Que bobeira, né, Marvel e Netflix? Pra terminar numa cena de amorzinho diante de escombros de um prédio. Que bobeira. Por falar em bobeira, para finalizar, temos aí o roteiro, que foi horrível, foi péssimo. Roteiro arrastado, cansativo, cheio de misticismo, cheio de filosofias. Ai, porque Nova York tem que sucumbir, porque nós temos que voltar para Kunlun, porque nós do tentáculo, com a vida eterna, com os dragões do passado, nós temos que escavar um buraco debaixo do como é que chama aquilo lá? Mirrorland Center, acho que é isso mesmo. Porque lá estão as substâncias que nos darão vida eterna e precisamos voltar para Kunlun, porque nós somos o tentáculo e preservaremos a vida dos... Cara, que bobeira! Que bobeira de roteiro! Cara, não dá. Tô aqui para te falar. Se você não assistiu Defensores, você precisa assistir para passar raiva, igual eu. Ou então para tirar de vez isso da cabeça. Pô, Marvel e Netflix, com esses super-heróis famosos, e não, esse aqui não. Mas você tem que assistir, pelo menos para tirar de cabeça. Eu assisti, são 8 episódios só, fraquíssimos, sem muita ação, sem muitas cenas de lutas, a maioria das coisas enrolação pura, cheio de defeitos, falhas de continuidade, enfim. Marvel, Netflix, decepcionaram dessa vez, hein? Espero que o Justiceiro seja melhor, a gente espera, mas não se esqueça, esperar pode ser triste, expectativa pode trazer frustração. A nota do Cinema em Vídeo é nota 3. De 0 a 10 a gente vai dar só 3, infelizmente eu não queria falar isso, mas é verdade. Se você concorda comigo, escreve aqui nos seus comentários. Se você não concorda, faça a mesma coisa, escreve, pode me xingar, pode xingar o Cinema em Vídeo, enfim. Curta, compartilhe, vamos polemizar, vamos comentar aqui, porque a gente sobrevive dos seus comentários. Tchau e até a próxima.